O controle de plantas daninhas é uma das áreas que vem passando por grandes transformações devido aos avanços tecnológicos nos últimos anos. Essa área de pesquisa é investigada pela professora Catarine Marques, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é uma das palestrantes do Congresso Brasileiro Nacional de Soja e Mercosoja 2022. E nós vamos conversar com ela então sobre esses avanços para o controle de plantas daninhas na soja. Então, Catarine, gostaria de ver contigo, então, primeiramente, quais são os principais avanços, então, que nós tivemos nesses últimos anos nessa área de controle de plantas daninhas da soja. Certo, obrigada pela oportunidade. Então, nos últimos anos, basicamente, os estudos eles já existem há bastante tempo, assim, com as tentativas de controle localizado de plantas daninhas. Então, basicamente, o controle das plantas daninhas é normalmente realizado em área total, então 100% da área, embora a gente sabe que as plantas daninhas têm um comportamento de infestação em manchas, e essas infestações, então, elas são agregadas, né, normalmente. Então, as tecnologias existentes, elas visam fazer esse controle localizado. Então, tentar controlar essas manchas, né? E cada vez mais também fazer o reconhecimento de indivíduos. Então, além das manchas, focar também nos indivíduos. Então, as tecnologias que a gente tem atualmente no mercado, e aí pensando em Brasil também, normalmente o que a gente diz é reconhecimento verde sobre marrom. Então, seria através de tecnologia com uso de sensores, né? Índices de vegetação, como então o NDVI, que faz esse reconhecimento, identifica onde tem planta daninha e faz o controle seletivo, né? Então, controle localizado, no caso. Nos últimos anos, se tem uma tentativa bastante grande de aprimorar essas técnicas já existentes e fazer com que, além da gente reconhecer, então, a presença da planta daninha, que seja também reconhecido a diferença entre a cultura e a planta daninha, ou seja, reconhecer e fazer a aplicação dessa planta daninha dentro das culturas. Então, a gente diz que a partir dessas tecnologias, a gente vai ter um avanço bastante grande, porque atualmente, então, o uso do NDVI, por exemplo, né, que a gente poderia dizer assim, que são, então, o controle verde sobre marrom, ele é limitado a determinadas aplicações dentro da lavoura, né? Então, assim, se a gente pensar, vão ser aplicações que podem ser realizadas lá na dessecação, ou uma dessecação sequencial, ou então até em áreas de pousio, ou após a colheita, né? Então, são momentos específicos. Quando a gente tem o uso de novas tecnologias com reconhecimento da planta daninha e separar o que é planta daninha e da cultura, a gente consegue fazer essa aplicação localizada também dentro da cultura, no caso aqui então no Congresso da Soja, né? Mas avanços ainda muito grandes precisam ser feitos, então tem muitos desafios que a gente tem que vencer nesse sentido. Né? E aí, claro, daí a gente pode pensar então nas aplicações localizadas que podem ser realizadas tanto com drones ou aplicações então com terrestre, né? Que aí seria então um sensor, por exemplo, ou até mesmo desenvolver um mapa de aplicação antes e aí colocar nesse pulverizador e esse pulverizador então fazer essa aplicação localizada. E quais são as principais vantagens e benefícios então dessas tecnologias como a aplicação localizada? Bom, a gente diz que seriam 2 pilares básicos, assim, né? Que seria um deles, então, o ambiental, porque a gente está colocando menos herbicida, então algumas aplicações reduzindo aí, então tem vários trabalhos na literatura, mas reduzindo de 25% a quase 90% do uso de herbicidas em algumas áreas, dependendo da infestação que a gente vai ter de plantas daninhas. Então, esse seria o primeiro pilar, né? O pilar ambiental muito forte, bem estabelecido. E o segundo, que seria o econômico, que a gente estaria, então, tendo essa redução, né, de custo com a aplicação de herbicidas. E a gente tem um grande impulsionador disso, que são os casos de resistência. Então, casos de resistência de plantas daninhas a herbicidas.
E a senhora mencionou, então, alguns desafios da aplicação dessas tecnologias. Quais são os principais, então, atualmente no Brasil e para a cultura da soja? Certo, bom, os desafios são imensos, né? Acho que a gente está, embora, se a gente for olhar pensando em Europa, a gente tem algumas dessas tecnologias já utilização desde 2006, né? No Brasil aqui, então, o que a gente tem consolidado é o uso de NDVI e essa aplicação localizada verde sobre marrom. Então, o próximo desafio, né, pensando até mundialmente e no Brasil, seria essa aplicação localizada verde sobre verde, que a gente chama, então fazendo essa distinção, e aí aprimorar, né? Então, a gente vai ter que temos que ter algoritmos capazes de reconhecer essas plantas daninhas, de fazer isso numa velocidade que é a velocidade da modalidade de aplicação, né? Então, seja autopropelido ou seja drones. Temos que ter esses algoritmos reconhecendo as plantas daninhas no cenário que a gente tem aqui no Brasil, né? E aí a gente está falando só também do controle químico até agora, porque muitas dessas tecnologias também poderiam ser utilizadas para controle físico. É claro que a gente tem alguns desafios também para controle físico, né? Principalmente porque a gente está, então, no Brasil, e pensando em soja, pensando num sistema plantio direto, a gente tem plantas daninhas que são mais características, enfim, elas normalmente são perenes, né? A gente tem problema mais com plantas daninhas perenes. Enfim, então tem todo um cenário aí de vários desafios que a gente tem para trabalhar nos próximos anos. Quais as perspectivas, então, para o futuro do uso dessas tecnologias e aplicação no campo pelos produtores rurais? Então, essa é uma grande pergunta, né? Eu acredito que, assim, claro, a gente não consegue dar números, anos, enfim, né? Mas eu acredito que seja a partir do momento que a gente tenha equipamentos que sejam robustos e que consigam atuar dentro desse sistema bastante variável das lavouras, né? Então, condições ambientais, enfim, precisam ser sistemas que são robustos. A partir do momento, eu acho, que a gente tivesse sistemas robustos, eu acredito que vai ter uma grande procura pelos produtores, porque é uma grande demanda. Então, principalmente, tem uma grande demanda em função dos casos de resistência, como eu falei, e pelas questões, então, econômicas e ambientais, né? Se a gente for pensar no NDVI, que é o que já está em utilização, né? Então, o verde sobre marrom, que já está em utilização, a criação e os estudos começou lá na década de 90, né? E hoje em dia, então, a gente tem aí várias máquinas do Brasil que têm essa aplicação, e eu acredito que a tendência, então, vai ser algo semelhante com tecnologias relacionadas a reconhecimento por inteligência artificial. Certo, então, muito obrigada, Catarine, pela sua participação, pelas suas informações, e muito obrigada, então, a todos que nos acompanharam.